Filosofeiras, filosofeiros e filosofeires, está no ar mais um episódio legítimo de Filosofagiando. Gostou do cenário? Eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre Tolstói. Mas antes, Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Se inscrevam no canal, clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e clica no pitoco da descrição, porque sempre em todos os vídeos eu trago uma tuia, um balai de livro. Pois é, e aí todo mundo assim, pô, Tolstói, é difícil ler Lev Tolstói, porque Tolstói, Ana Karenina é imenso, não sei o que, é difícil Tolstói. Não é difícil e tem um livro que você vai gostar. E simplesmente, bem, você lê aqui e você também pode pesquisar, você vai encontrar. Ele é considerado por muitos críticos, até no Wikipedia tem isso, que é uma das maiores obras de Tolstói. E se trata, aqui está escrito Leon Tolstói, pode ser Leon Tolstói ou Lev Tolstói, como era em russo, ou Leão, como é em português. A morte de Ivan Ilitch. Eu não sei como se pronuncia isso. Eu não sei falar russo. Eu vou dar uma dica bem interessante. Você não é obrigado a começar nenhuma obra pelo começo. Não existe uma coisa que te puxe assim, diga, você tem que começar a ler pelo começo da obra. Não existe. E eu dou geralmente uma trapaceada. Leio o fim da obra. Eu dou um auto-spoiler. Eu faço um auto-spoiler. Não em todos os livros, evidentemente. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu não quero. Depende do espírito, do tempo, da hora que eu vou ler, né? Então, por quê? Porque depende do estado psicológico que você se encontra naquele instante. Se você está em 2030, você pode estar num instante completamente paradoxal em relação a hoje, agora. Porque eu tô com você agora, saca? Agora, em qualquer tempo. Eu estou atemporal. E assim, a eleição já passou há muito tempo ou ainda vai acontecer. Assim, aqui ainda vai acontecer. Daqui a poucos dias. Pois bem, o fim da obra contém spoiler. Eu vou conter. Quer dizer, contém ou não contém spoiler? Parou para pensar que o título já pode conter um spoiler? O título de uma obra, ele já pode ser um spoiler. O título é A Morte de Ivan Ilitch. E no final, a última frase do livro, vou ler os últimos parágrafos do livro só para se vai ser spoiler ou não, calma, eu vou falar sobre ele. Se não, você pode pular. Pode pular se você quiser. Veja esse vídeo aqui. Continue no canal e veja esse vídeo aqui, caso você ache que é spoiler. Mas caso você seja imune, não tô nem aí para spoilers, eu acho que não vai ter spoiler, porque eu sei que numa obra, quando ela é lida de uma vez, acontece uma coisa, quando ela é lida a segunda vez, você vê já uma coisa diferente, quando ela é lida a terceira vez, você já vê outra coisa, enfim, cada vez que você lê uma coisa diferente, então não existe spoiler para mim. Continue vendo o vídeo. Eu vou ler aqui os últimos parágrafos. E a morte, onde ela está, procurou seu antigo medo da morte e não encontrou. Onde está? Morte? Que morte? Não havia mais medo, também não havia mais morte. Em seu lugar havia luz. Bem, então é isso? Exclamou em voz alta. Que bom! Para ele tudo aconteceu num único instante, e a separação e a sensação daquele instante não mudou dali em diante. A sensação
daquele instante não mudou dali em diante. Da sua garganta ainda saía um som, via-se um estranho movimento em seu corpo já sem vida, até que a respiração ofegante, o som passaram a vir em intervalos cada vez maiores. Acabou, disse alguém perto dele. O que ele repetiu dentro de sua alma. A morte está acabada, disse para si mesmo. Não existe mais. Respirou profundamente, parou no meio de um suspiro, esticou o corpo e morreu. E esta foi a morte de Ivan Ilitch. Porém, eu acabei de ler o fim da obra. E o título da obra é a morte de... Então, assim, não dá para dizer que o livro inteiro, assim, já foi um spoiler, não dá para dizer que o livro inteiro seja sobre a morte de Ivan Ilitch, né? Então você imagina, então é a vida de Ivan Ilitch. Também não. Essa obra é fina, mas ela pode ser mais espessa do que Ana Karenina, do que os irmãos Karamazov. Olha só, vamos lá. Aqui é o que se chama calhamaço. Isso aqui é o que se chama calhamaço. Os irmãos Karamazov, né? De Fyodor Dostoiévski. Isso aqui e isso aqui. Pois essa obra pode ter multicamadas e ela pode ser maior do que esta. Pode. Não digo que seja, mas pode, se você ler mais de uma vez, porque cada vez que você lê um livro, ou cada vez que você vê uma coisa, qualquer coisa, inclusive esse vídeo, se você quiser, você encontrará elementos diferentes, coisas diferentes, pensamentos diferentes. E quando ele fala que a morte morreu, para ele significava tudo, mas para os que estavam de fora, significava apenas uma banal fim e decomposição de um corpo. Para os que estavam de fora. E esse conceito fora e dentro também é complexo, porque assim, quando a gente pensa em fora e dentro, no que é que você pensa? Dentro tem um cérebro, dentro... Então, você pensa em uma sede do eu, uma sede do eu. E ele trata disso nessa obra, embora não explicitamente, ele não fala explicitamente. Se você fizer uma viagem no pensamento de Tolstói, você vai começar, basta um Wikipedia mesmo, vai no Wikipedia, Lev Tolstói, aí você digita. Você vai sendo levado pelo pensamento dele. Ele era a Rússia na época não havia comunismo, não existia como era a época dos czares ainda antigos. Antes da Revolução Russa de 1917, essa obra foi escrita em 1886, então assim, muito antes, né? Era um tempo muito burocrático, uma Rússia muito burocrática, já era amplamente agrícola, agrária, né? E assim que tinha pequenas cidades e tal, e algumas cidades maiores. Enfim, essa obra retrata uma época, mas você fazendo uma pesquisa no Wikipedia, ela vai levando você a filósofos. Esse sim, você vai sendo levado a Jacques Ellul, e aí você vai sendo levado a Soren Kierkegaard no tempo. Você vai começando a ir mais para trás. Aí você tem Kierkegaard, Nietzsche, e aí você tem um pensamento, por exemplo, de Karl Marx, que é completamente diferente, é binário. E você tem Hegel antes, indo mais para trás. Eu estou fazendo uma viagem filosófica aqui com você a partir só disso aqui. Hegel antagônico a Kierkegaard. Kierkegaard, ele não pensava de maneira binária ou linear, mas ironiza, e aí é onde entram os títulos das obras. Você pode ter todo o conhecimento a partir de simples título de uma obra. Como, por exemplo, o conceito de angústia claramente evidencia uma ironia.
de Kierkegaard, conceito de angústia. É possível conceituar? Bom, Freud explica alguma coisa? Lacan tentou, vários. Aí já entramos na área da psicologia. Você vê como a psicologia e a psicanálise e a filosofia e a psicologia analítica e a teologia sempre tocam umas às outras de uma maneira. E aí você coloca o elemento linguístico e poético. Já dá para bugar a mente. Tudo isso você pode começar a partir de uma simples obra que, assim, dá para ler em um dia só. A primeira vez que eu li em um dia. É muito pequena, muito, muito pequena. Um dia, tá, você lê ela. Mas claro que se você for degustando, lendo mais uma vez e tal, assim, é claro, ela liberta você dela também. Você não precisa ficar mais repetindo. Joga. É só um livro. Você começa a ir longe, a pesquisar, ir atrás e querer saber mais. E aí você começa a perceber que ele tinha um pensamento, simplesmente ele era cristão, brasileiro, a maior parte dos brasileiros, salvo engano, é cristão. Diz, né, pelo menos. Diz ser. Tem outro livro fininho chamado Evangelho. São quatro evangelhos. Fininho, mas ninguém lê. Quase todos os chamados evangélicos não têm a coragem de abrir o evangelho. Aí recorrem a trechos, adoram trechos, recortes. Recorta aqui, trechos. Por isso gosta de coisa, sabe? Sempre a parte que me interessa, você lê como se fosse um cardápio, assim, eu quero esse, não, eu quero aquele, eu quero esse outro. Eu faço um desafio a todos os evangélicos, crentes cristãos, enfim, que dizem crer no Príncipe da Paz. Um desafio. Se você for muito raivoso, inclusive, leia só o livrinho e esquece todo o resto que chamam de Bíblia. Esqueça todo o resto e leia o que você chama de Evangelho. Só. Assim, sem seletividade. Sem seletividade nenhuma. De carreirinha assim, ó. E depois comente o que você achou. E leia essa obra também, tá lá, é bem legal também. Tá aqui a descrição abaixo, e hoje falei sobre a morte de Ivan Illich, que na verdade também é uma vida que ele descobriu. Ivan Illich. Outro spoiler. Mas aqui eu posso, se você for inteligente, eu posso ficar dando spoiler à vontade, que eu sei que você não vai flopar, né? Você não vai flopar. Eu não entendi muito o conceito de flopar, não, mas eu acho que eu acertei no chute. Pois é. Falou!